Olá, queridos, seja bem-vindo a mais um Pense e Creia. Você encontrando resposta para as suas dúvidas com a lógica de Deus, com a lógica da palavra de Deus, né? E uma pergunta que nos é feita aqui, que é uma pergunta muito interessante, diz o seguinte: a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Mas e aquele que tem fé e não estiver batizado? Como é que fica? Vou até pegar o texto aqui na palavra de Deus que se refere a essa pergunta, está lá em Marcos 16, verso 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A palavra não está dizendo que se você não for batizado, você vai ser condenado. A palavra está dizendo que quem crer e for batizado será salvo. Um princípio importante na interpretação da Bíblia é que a Bíblia interpreta a si mesma. Nós não podemos pegar um versículo isolado e criar uma interpretação geral, tão importante como a questão da salvação, né? A Bíblia em momento nenhum diz, não existe na Bíblia esta expressão. Quem não for batizado será condenado. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Ao contrário, a Bíblia diz que quem crer vai ser salvo. Em várias outras partes, a Bíblia diz, nós podemos pegar, por exemplo, Romanos 10, Efésios 1, que nós somos salvos pela graça de Deus, pela fé. A graça de Deus, a graça da salvação se opera pela tua fé. Quando você crê, você é salvo. Você crê em Jesus. Agora, o batismo é uma ordenança para a igreja. Jesus ordena que nós sejamos batizados em Mateus 28, 19, Jesus fala, né? Deixa eu até pegar aqui para nós lermos com exatidão. O Senhor fala: ide, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu pegar o texto exato aqui, né? Em Mateus 28, para nós vermos a ordenança do batismo, por que é que nós batizamos, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, o batismo é uma ordenança, mas muitas vezes a pessoa não tem tempo para se batizar. A pessoa se converteu e depois morreu. Nós vemos, a Bíblia mostra isso. Casos de pessoas que foram batizadas e certamente foram salvas. Um exemplo claro é o ladrão da cruz. A Bíblia diz que Jesus foi morto entre dois ladrões e um dos ladrões disse ao Senhor, né? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus responde para o ladrão da cruz? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, o ladrão da cruz foi salvo naquele momento e Jesus fala: estarás comigo no paraíso. E ele não foi batizado. Ele não foi batizado porque não tinha como batizar, óbvio, né? Às vezes não há como batizar. Então, além desse texto de Marcos 16, 16, não estar contido nos manuscritos mais antigos, nós podemos afirmar com tranquilidade que o fato de a pessoa não ser batizada não impede a sua salvação. É claro que se a pessoa está desobedecendo, uma deliberação de se rebelar, de se desobedecer, essa pessoa tem algum problema com a palavra de Deus e pode estar ameaçando a salvação dela, mas não por isso, é porque ela tomou uma determinação de se rebelar contra a palavra de Deus. Mas só o fato da pessoa não ser batizada, porque ainda não deu tempo dela ser batizada, não impede a salvação. Agora, outra coisa, e a pergunta também tem essa conotação, não sei se era essa a dúvida da pessoa que fez a pergunta. A pergunta diz: e quem tem fé? Depende da fé, porque não é qualquer fé que salva. O fato da pessoa ter fé não significa salvação. Eu tenho que ter a fé que salva.
É a fé que confia na obra que Jesus realizou por nós na cruz. É a fé que confia na pessoa de Jesus como meu Salvador. É essa fé, não é a fé. Eu tenho muita fé, mas só a fé não salva. Porque a fé tem que ser depositada na pessoa certa. Não adianta você ter fé em algo que é irreal. Todas as pessoas têm fé em alguma coisa. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Mas nem toda fé é uma fé salvadora. A única fé a fé que salva é quando eu busco o socorro na pessoa certa. E isso vale para todas as coisas, inclusive para a vida. Não adianta eu ter fé em algo que é irreal. Não adianta eu ter fé numa imagem, não adianta ter fé numa pessoa que vai me fraudar, que vai me enganar. A fé que salva é a fé na pessoa de Jesus, como diz a palavra, né? Que não existe outro nome por meio do qual nós podemos ser salvos. Nós só seremos salvos, né? Tipo assim, eu deposito a minha confiança, eu estou afogando, né? Eu estou afogando. Não adianta, eu tenho que dar a mão para a pessoa que vai me tirar da morte. A mão certa, a mão que vai me arrancar. E a única mão que me tira dessa condição de estar perdido e longe de Deus é a mão de Jesus. Eu tenho que confiar nele. A fé tem que ser nele, nessa pessoa. É essa fé que salva. É isso. Espero que isso tenha ficado claro. Se você creu, você precisa ser batizado porque é um mandamento. Mas se a pessoa creu e não conseguiu ser batizada antes de partir por várias outras razões, não significa que ela está condenada, porque é a fé em Jesus que salva. E o rito do batismo não não é um pressuposto necessário para a salvação. O rito do batismo é uma confirmação pública que eu faço declarando a minha fé em Jesus para poder fazer parte da igreja, para poder fazer parte do corpo de Cristo. É isso. Então é isso. Nós vamos, para a próxima semana, nós temos aqui uma outra pergunta que nós vamos responder, que também chegou a nós, que a Bíblia tem um relato muito interessante no livro de Êxodo, no capítulo 4, 24 a 26, em que a palavra de Deus fala que depois que Deus aparece para Moisés, a Bíblia diz que Deus encontra Moisés numa hospedaria e quer matá-lo. É um texto que parece estar meio fora de lugar, é um texto meio estranho, muita gente não entende. Mas por que Deus iria querer matar Moisés logo depois de ter preparado Moisés para libertar o povo de Israel, do Egito? Isso está lá em Êxodo 4, 24 e 26, é um texto difícil e nós estaremos trazendo clareza sobre esse texto no nosso próximo Pense e Creia.